Olá, tudo bem? Então, estamos começando a nossa quarta videoaula, a última videoaula. Então, a nossa disciplina é leitura e produção de textos. Então, você já sabe que nessa disciplina, nós já estudamos vários temas, já discutimos, porém o nosso foco é o texto. As características textual, a importância do texto, correto? Então, nós já fizemos algumas discussões na aula 1, falando sobre textos, o significado do texto. Lembram da importância do texto? Da coesão, da sequência, quer seja das palavras ou dos sinais. Também a respeito da comunicabilidade, a questão da informação textual. Então, já tivemos uma gama de aprendizado a respeito do texto, quer seja escrito ou oral. Na aula 3, o nosso foco foi a coesão no texto com relação à gramática. Vamos voltar um pouquinho na nossa aula 3. Bom, na nossa aula 3, nós falamos sobre coesão, coesão textual. Bom, então vocês já sabem que a coesão é de extrema relevância, uma vez que a estrutura liga as palavras corretamente. Se as palavras são colocadas aleatoriamente, não há clareza, há confusão, não fica claro. Então é importante que haja ali as palavras e que haja estratégias de ligação entre as palavras, de conexão, concordância na frase, ok? Vocês já estudaram como se dá a coesão frasal? Na aula passada, o nosso foco foi na frase e agora será entre as frases do texto. A coesão entre as frases. Lembram que estudamos? Temos a coesão e ela é de extrema relevância e deve-se acompanhar a gramática da língua, uma vez que cada língua tem a sua gramática. Então, vamos seguir a gramática da língua portuguesa, ou seja, o português escrito. Então, vocês já estudaram sobre 2 grupos de palavras. Temos o grupo de palavras denominado palavras de conteúdo, que são palavras com conteúdo claro, com significado claro, que eu consigo saber o que é. Por exemplo, a palavra casa, bola. Então, esse grupo de palavras são palavras que têm um significado, que há conteúdo, me favorece o conteúdo, me mostra, então eu consigo entender o que é. Já o outro grupo de palavras, não há conteúdo. Nas palavras gramaticais, não há conteúdo, porém elas são importantes por favorecer a ligação entre as palavras, relacionar as palavras em um contexto. Temos vários exemplos, por exemplo, os artigos, as preposições. Vocês já aprenderam também, e foi muito importante, a concordância verbal. Como se dá essa concordância entre o verbo e o sujeito? Temos também a concordância nominal, onde temos ali um nome, um substantivo, que vai estar concordando, por exemplo, com gênero, masculino e feminino, plural ou singular. Então, já estudamos esses itens, vários são os itens estudados. Então, o principal é que haja essa conexão entre as palavras na frase, a coesão.
Então, iniciando a nossa aula, vamos falar sobre a coesão nas frases de um determinado texto. Esse é o nosso foco da nossa aula hoje, ok? Por favor, lembrem-se, é muito importante que leiam o material didático, a apostila, interajam. Caso tenham dúvida, pesquisem na internet, temos muitos materiais, atividades, materiais explicativos com foco na gramática. Vamos começar a nossa aula? Bom, isso sabemos que um texto ele é composto somente por uma frase? Não, né? Temos várias frases em um texto. É necessário que essas frases que compõem o texto, elas estejam interligadas. Não podem estar desconexas, porque senão o texto vai ficar confuso, falho, defeituoso. Não é assim? Então, por isso, é importante que as frases elas estejam organizadas com uma sequência, com coerência. Então, nessa nossa aula, nós vamos estudar 7 itens relacionados à coerência nas frases. Então, assim você aprenderá estratégias de organização frasal. Então, teremos aqui, de forma bem tranquila, estruturas que favorecerão essa coerência entre as frases. Temos 7. Vejam. Aí agora, vamos explicar cada uma delas, apresentando exemplos no português, ok? Primeira estratégia, e de extrema relevância para a coesão frasal. Temos a recorrência. Por exemplo, às vezes temos uma palavra no texto, no início, e mais na frente do texto temos novamente. Ou seja, a repetição. Então, essa recorrência pode ser total, a utilização da mesma palavra. E essa é uma estratégia boa, importante, porque se eu coloco essa palavra uma vez no texto e não a coloco mais, pode acontecer de esquecê-la. Então, uma estratégia é repeti-la, de forma que haja um contexto, uma contextualização do texto. Podemos também oferecer essa palavra uma vez no texto e lá embaixo, no mesmo texto, oferecer novamente com informações diferentes. Então, são estratégias, recorrência da palavra. Vou mostrar um exemplo. Veja um exemplo na língua portuguesa. Então, aqui temos uma estrutura na língua portuguesa, percebam. Temos algumas palavras ali que sofreram recorrência. Temos o livro, temos a palavra agenda e temos a palavra caneta. Vejam essas 3 palavras. Percebam que livro está em azul. E lá embaixo temos novamente agenda em verde. Lá embaixo temos novamente. E caneta em amarelo. Percebam a recorrência? Isso é uma recorrência total. Ok? Então, em um texto, sempre nos deparamos com palavras repetidas. Bom, o importante é haver uma coerência, de forma que fique claro, ok? Vamos para a segunda estratégia. Segunda estratégia de coesão. Antes de irmos para a próxima, uma coisa importante a esclarecer. Essa estratégia de repetição de palavras,
ela pode também significar o quê? Uma intensidade, uma continuidade. Então, utilizar a palavra novamente vai mostrar ali uma sequência, uma continuação. Veja um exemplo na frase que está em português. Viram? Percebam que a palavra estudar, ela se repete 3 vezes. E por que isso? Parece até Libras. Porque eu posso falar, eu tenho que estudar para a prova, estudar muito. Então, essa repetição vai marcar a intensidade. Percebam que marca uma continuidade. Então, é uma estratégia utilizada no português escrito também, a repetição da palavra, com foco na intensidade ou na continuidade. Ok? A segunda estratégia de coesão se parece um pouco com a primeira. Então, ali, a repetição da palavra não é total. É uma palavra parecida, similar, com alguma modificação. Por exemplo, eu utilizo a palavra uma vez e quando vou utilizá-la novamente, eu faço uma modificação. Veja o exemplo na frase em português. Veja o slide. Viram? Temos ali a palavra morreu. Esse é o significado, morreu está no passado. E lá na frente, nós temos a palavra morte. Percebam que é similar. Morreu, morte. Então, houve uma repetição, mas não é igual. É similar, parecida. Foi uma forma de retornar à situação. Então, isso é uma recorrência parcial. Entenderam? Lembre-se que o primeiro é uma recorrência total. Utiliza a mesma palavra. Já na recorrência parcial, utiliza uma palavra similar. Bom, é importante que vocês percebam que a palavra morreu e morte tem estrutura sintática diferente. Morreu é um verbo e morte não é um verbo, é um substantivo. Percebam que a recorrência por meio de palavras similares modifica também a estrutura sintática da palavra. Ok? Entenderam? Vamos para o nosso terceiro. Agora temos a terceira estratégia de coesão, o paralelismo. Vou explicar para vocês o paralelismo sintático. Então, temos uma frase com estrutura sintática, correto? Então, às vezes, em um texto escrito, eu posso utilizar frases com estrutura sintática da palavra diferente. Isso é denominado paralelismo sintático. Então, vejam, temos uma frase onde as palavras estão
sintaticamente diferente. Vejam, percebam que temos ali 4 palavras em destaque, na cor azul, com significados diferentes, porém sintaticamente parecidas. Percebam que terminam em NDO. Isso é paralelismo. Todas terminam em NDO, ou seja, no gerúndio. O gerúndio significa ação, uma continuidade. Vejam ali a frase em português. Então, eu vou sinalizar para vocês perceberem o significado. Ontem passei o dia dormindo, estudando, cozinhando e arrumando casa. Perceberam que na língua de sinais nós podemos utilizar essa estrutura por meio o movimento é que vai marcar sintaticamente a repetição. Então, dormindo, cozinhando, arrumando casa. Então, temos essa estrutura terminada em NDO. Perceberam? Isso é paralelismo sintático. Agora, veremos a 4ª estratégia de coesão. Substituição. Palavras que substituem outra. Você sabe que em o texto pode haver repetição, ou seja, a recorrência. Porém, não fica adequado a repetição de palavras. Isso não é bom. Então, se eu tenho uma palavra e eu preciso usá-la novamente, é bom que ela seja substituída para evitar a repetição. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo agora. Vejam, temos uma frase na língua portuguesa. No primeiro exemplo, temos ali 2 palavras em destaque, na cor azul. Professores e logo depois, docentes. Vejam, são palavras sinônimas. Mas por que utilizar docentes? Vejam que é uma estratégia. Primeiro colocou professores, para não repetir a palavra professores, para evitar a repetição, optou-se pela palavra docentes. Isso é uma estratégia para evitar a repetição, a recorrência. Então, isso é uma substituição. Vejam logo abaixo. O segundo exemplo. Temos a palavra em destaque na cor verde. A palavra assassinado e logo abaixo temos a palavra crime. Percebam que essas palavras não são sinônimas, mas têm um significado vinculado. Assassinado e crime estão vinculados. Então, são estratégias. Isso é substituição. Eu substituo a palavra. Aqui, utilizamos o crime para substituir assassinado. Isso é substituição. Entenderam? Vamos agora para o 5º. Muito importante também, no texto, são os pronomes. Este é o sinal. É de extrema relevância os pronomes. Em uma frase, nós temos ali o nome, o substantivo, e lá na frente,
nós não precisamos repeti-lo, podemos substituí-lo. Assim como eu expliquei sobre a repetição, a recorrência não é bom. É necessário que evitemos. Então, por isso, vamos utilizar os pronomes nessa situação. Veja um exemplo em português. Percebam que, no primeiro exemplo, temos ali o aspecto negativo. Por quê? Primeiro falou os alunos do terceiro ano e lá na frente falou novamente a mesma informação, os alunos do terceiro ano. Evitem isso. Então, é bom que utilizemos estratégias. Vejam no segundo exemplo. Temos ali os alunos do terceiro ano, mais à frente utilizamos o pronome eles, que faz referência aos alunos. Percebam que está ligada a informação aos alunos. Então, em um texto, existe muita utilização de pronomes. Utilizamos pronomes, colocamos ali eu, ele, ela, nós, isso, isto, aquele. Temos vários pronomes que podem ser utilizados na língua portuguesa. É bom que vocês pesquisem, busquem na internet informações, atividades, treinem a respeito da colocação dos pronomes, ok? No AVA, vou colocar uma tabela com os pronomes, os tipos, ok? Agora vejam. Temos ali um exemplo no português. A frase fala, o seu pai. Perceba ali, em destaque. Logo à frente, não repetiu. Colocou um pronome, ele. Perceba que faz referência ao seu pai. Então, o pronome é muito importante no texto, porque faz referência a algo já dito. Mas cuidado, porque às vezes o pronome pode gerar ambiguidade. A que ele está se referindo? Isso pode acontecer em um texto, gerar dúvidas. Então, evitem isso. Vejam a frase. Vejam, temos ali o nome João, logo à frente Pedro, ambos do sexo masculino. Lá na frente tem-se o pronome ele, mas está se referindo a João ou Pedro? Por isso, tenham cuidado com o uso do pronome. A quem ele vai se referir? Na dúvida, coloque o nome, de forma que fique claro a informação. Evitem ambiguidade. Então, de forma que o leitor compreenda a informação do texto. Temos a sexta estratégia de coesão, elipse. O que significa? Significa a omissão, a retirada de uma determinada informação. Uma vez que a mesma já está implícita, já sabemos que ela está implícita. Vejam a frase. Vejam, Maria e logo na frente, Maria novamente. Então, não é legal, é ruim essa repetição. Então, percebam abaixo a estratégia correta. Coloca-se Maria e na segunda frase, retira-se, fica subentendido. Então, pelo contexto, sabe-se que é Maria que está sendo referida.
Então, está sendo ali uma informação implícita. Então, há uma omissão que retorna a informação anterior. Essa omissão é denominada elipse. Agora vamos para o sétimo. Agora, a sétima são os conectivos. Conectivos auxiliam a ligação entre os termos da frase. E é muito importante, porque vai fazer com que a frase fique clara, as palavras se relacionem, haja coerência, haja coesão, entenderam? Então, vou mostrar aqui um exemplo. Bom, as frases, elas precisam se relacionar e é necessário que haja uma lógica, que seja clara. Então, é necessário colocar os conectivos. Não posso colocar de forma aleatória, não. É necessário se até o significado desses conectivos. É necessário haver significados para que as frases se relacionem. Viram? Então, temos frases em português que evidenciam, vejam, o primeiro exemplo, conectivo, motivo, causa. Ali utilizamos o porquê, relacionado a motivo. Atrasou o porquê? Porque pediu o ônibus. Então, o porquê está vinculado a um motivo. Segundo exemplo, temos ali a palavra mas. Ela oferece o quê? Uma oposição, um contraste. Eu gosto de assistir futebol, mas não gosto de jogar. Então, o mas está vinculado a uma oposição, a um contraste. Terceiro exemplo, se está vinculado a uma condição. Se chover, ficarei em casa. Percebam que a palavra se, ela traz uma condição. Se chover, fico em casa. Se não chover, eu saio. Perceberam aí as especificidades de cada palavra, de acordo com o seu contexto? Temos várias outras. Então, na ligação das palavras, eu tenho que colocar os conectivos corretos. Já postei no AVA uma lista de palavras que são conectivos. Então, você pode utilizá-las para auxiliar na escrita do seu texto. Então, é muito importante que você escreva e se atenha sempre aos conectivos, utilizando-os da forma correta. Bom, então percebemos que em um texto a coesão é de extrema relevância. A utilização de uma sequência dos conectivos. Lembra na nossa primeira aula, onde foi explicado sobre textos, conectivos, sequência? Percebam que há uma utilização correta. Não posso utilizá-los de forma aleatória, não. É necessário colocá-los no lugar correto, favorecendo a estruturação correta da frase. Se você utiliza os conectivos de forma clara, você terá uma comunicação clara também. Terá uma comunicabilidade. Então, vocês, acadêmicos, estudantes da graduação, farão um texto acadêmico. Então, é de extrema relevância que você utilize os conectivos de forma bem clara e correta. O texto acadêmico, por exemplo, um artigo, um livro,
um resumo. É necessário, é importante que seja claro. Os conceitos, as ideias devem ficar claras. Então, é importante o uso de conectivos de forma correta. Não pode haver falhas para não gerar dúvidas, ambiguidade. Então, devem ser evitados o uso incorreto. Então, temos gêneros textuais mais leves, mais tranquilos. Mas vocês, no contexto da academia, vocês acadêmicos devem escrever com bastante atenção, não pode fazer de qualquer jeito. Escrevam, façam uma revisão, reorganizem. Quando terminar, estiver pronto, aí você entrega o seu trabalho. Temos também uma facilidade que é o próprio computador, nós temos programas, temos ali o Word, que você escreve as palavras, quando as palavras estão incorretas ou a frase está incorreta, aparece ali em vermelho ou em azul, de forma que você possa consertar. Percebam que isso é muito importante. Então, nos seus estudos, é interessante, é importante que você saiba sobre coerência, sobre coesão. Então, é interessante que você sempre estude e pratique, assim você irá desenvolver. É importante saber também que coesão, coerência, os conectivos, não é só na L2 não. Na L1 também nós temos dificuldades. Inclusive nós, ouvintes, temos dificuldades com o português escrito. Às vezes nos surgem dúvidas, temos que consertar. Isso é normal. Então o mais importante é você se esforçar, praticar, escrever, conserte, volte, revise o seu texto, ok? Isso será bom para a sua vida acadêmica, você vai desenvolver, você vai escrever. Então, é a partir da leitura que você vai ter clareza. Bom, estamos finalizando a nossa disciplina de leitura e produção de textos. O principal é que você pratique. Leia, busque informações, de forma a ampliar o conhecimento. Então, sempre procure ajuda na escrita, treine. Assim você irá se desenvolver, vai ter qualidade na escrita. Uma coisa importante, não pense vocês que, como vocês têm a L2, não é necessário aprender. É sim, treine, escrevam, mostre para outra pessoa, peça para auxiliá-lo na correção, corrija. Isso é muito importante para que você desenvolva. Uma segunda língua, inglês, francês, italiano ou Libras, então é necessário que se treine a escrita também. Vocês ouvintes têm o português como L1, então devem treinar também. Porque vocês, a maioria não estão acostumados ao ambiente acadêmico. Então devem treinar, devem escrever textos acadêmicos, artigos, livros, devem ler, de forma a aprender mais. Isso vai auxiliar na sua escrita, ok? Continue estudando, não parem, treinem sempre, pratiquem, não parem, continuem os seus estudos. Bom, agora estamos finalizando a nossa quarta aula, também finalizando os estudos da nossa disciplina. Aproveitem, participem do fórum de discussão, postem dúvidas, perguntas, interajam com seus colegas, voltem nas aulas, na aula 1, 2, 3 e nessa, a quarta, de forma que vocês possam aprender mais. Dúvidas, perguntem, interajam, pode me perguntar, me mande e-mail, pode me contactar. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. Infelizmente, o tempo é curto, poucos momentos. Bom, mas eu quero que vocês pratiquem a leitura e produção de textos. Procurem informações em sites, internet, pesquisem, treinem a gramática,
pratiquem. Assim vocês irão aprender os conectivos e as demais estruturas. O principal é escrever. E anteriormente à escrita, leiam. Isso vai favorecer o desenvolvimento de conhecimento, a ampliação de conhecimentos. Bons estudos a vocês. Boa atividade, boa prova, ok? Espero que tenham gostado. E que vocês possam se desenvolver ainda mais. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau.